Olá, tudo bem? Hoje veremos números inteiros. Antes de começar essa aula, eu peço a você que sente o dedo aí no like e também compartilhe esse vídeo para dar aquela força ao canal. Vamos juntos em busca do conhecimento matemático. Então aqui, números inteiros. Os números inteiros são os números positivos e negativos, que não apresentam parte decimal, e o zero. Então, não apresentam parte decimal. Por exemplo, o número 3,5 não é um número inteiro, porque ele tem uma parte decimal. Estes números formam o conjunto dos números inteiros, indicado por Z. Então, aqui, vamos ver aqui, indicado por Z. Essa letra Z aqui vem da palavra número em alemão. Então, temos aqui o conjunto Z, ou o conjunto dos números inteiros, que é composto por números positivos e números negativos. Então, números positivos e números negativos. Professor, e o zero? Muito bem. O zero ele não é nem positivo nem negativo. O zero é nulo. Então, o zero é nulo, não é nem positivo nem negativo. Observe que esses números positivos estão sem o sinal. Eles podem vir com o sinal, a cruzinha, o sinal de mais, ou sem o sinal. Já os negativos sempre virão com o sinal. E o sinal do número que está logo à sua frente. Então, o sinal desse número aqui é positivo, o sinal desse daqui é negativo. Notemos também que temos aqui uma reticência. Então, significa que esse conjunto ele é infinito, tanto para a esquerda quanto para a direita. Números inteiros no dia a dia. Então, no dia a dia, onde eu vou encontrar esses números, professor? No dia a dia, você pode encontrar aqui em extratos bancários, onde as perdas ou os débitos eles vão vir com um sinalzinho de menos na frente. Né? Então, vejam que tem aqui mais perda do que lucro. Né? Esse daqui seria um lucro ou seria um saldo positivo. Então, ao somar isso daqui, ele ficou com uma perda. Outra situação, nós temos aqui na leitura de temperatura. Então, isso aqui é um termômetro, então temos a temperatura aqui. Leitura de temperatura, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo. Então, temos aqui as temperaturas acima do zero, que são as temperaturas positivas, e abaixo de zero, que são as temperaturas negativas. Então, temos as cidades aqui, mais ao sul, Curitiba, Gramado, ao sul, né? E São Joaquim. Outra situação também do dia a dia. Tabelas de futebol. Então, nas tabelas de futebol, nós temos o saldo de gols. Então, esse saldo de gol ele pode ser positivo ou ele também pode ser negativo. Como assim? Vão ser somados os gols prós e os gols contras. Ou seja, na hora que eu somo isso aqui, eu vou ter a diferença que vai ser o positivo ou negativo. Então, quando eu somo aqui, por exemplo, quando eu vou fazer a subtração, aliás, 15 menos 5, eu vou ter 10 gols como saldo, porque são os gols que o time fez e o gol que ele levou. Então, já nesse caso aqui, o time fez 5 gols, mas tomou 10. Então, o seu saldo é negativo de 6 gols. Então, também aqui temos a representação de números inteiros no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Reta numérica. Outra maneira de representar o conjunto dos números inteiros. Então, nós fazemos uma reta. Essa reta, vamos enumerar ela. Deixa eu trocar aqui as cores. Então, vamos enumerar essa reta aqui.
essa reta aqui, nós vamos ter aqui a origem, o zero aqui. Vamos colocar os espaços aqui. Esses espaços vão ser equidistantes. O que quer dizer equidistante? Que eles vão ter a mesma distância. Eles podem não ter aqui que eu estou fazendo aqui a olho, mas eles a gente considera como eles fossem equidistantes. Então, nesse sentido aqui, eu vou ter os números positivos para a direita. Já para a esquerda, eu vou ter os números negativos. Então, vamos lá. Colocar os números nessa reta. Então, aqui, ó, logo depois do zero, aqui eu vou ter o 1 positivo. Depois, o 2, o 3 e o 4. Professor, esqueceu o sinal de positivo do 3. Não. Lembram do que eu falei para vocês? O número positivo ele pode aparecer sem o sinal. Já aqui negativo, não. Ele vai vir sempre acompanhado do sinalzinho de menos. Sinalzinho de negativo. Então, nós temos aqui a reta numérica. Isso é uma forma de representar conjuntos. No caso aqui, nós estamos representando o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Esse conjunto também nós temos subconjuntos dele, que seria o Z asterisco. O Z asterisco é o conjunto dos números inteiros menos o zero. Então, não teria o zero. Nós teríamos todos os outros números menos o zero. Nós também temos outra representação, outro subconjunto, que é o conjunto Z menos, que seria, no caso, só os números negativos. Temos também a representação do conjunto Z mais, que seria só os números positivos. E esse daqui seria igual ao conjunto dos números naturais, né? Tirando o zero, né? Que o zero a gente viu que ele não é nem positivo nem negativo. Então, seriam os naturais menos o zero. A gente viu até agora, até aqui, a gente está vendo o conjunto dos números inteiros. Mas antes, vocês conheciam só o conjunto dos números naturais. Relembrando, qual é esse conjunto? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, vírgula, reticência. Percebam que esse conjunto ele está aqui, dentro desse conjunto dos números inteiros. Então, se a gente for fazer uma representação por diagrama de Venn, que é o diagrama em forma de círculo, nós teríamos aqui o conjunto dos naturais e aqui o conjunto dos números inteiros. Então, essa representação, o que é que isso significa, professor? Significa que todo número natural é um número inteiro. Ou seja, ele pode ser positivo ou negativo, mas os naturais eles só são positivos, é claro, com exceção aqui do zero, como já falei que ele não é positivo nem é negativo. Continuando aqui nós temos, vamos apagar aqui um pouco aqui, está atrapalhando a gente aqui, a reta numérica, vamos dizer isso aqui. Então, aqui nós já temos uma situação, deixa eu apagar isso aqui, pronto, apaguei. Como representar, ainda tem coisa aqui, vou apagar aqui, vou apagar essa reta também, vou apagar tudo. Beleza, continuando aqui, ó. Como representar os números 3, menos 4, 0, menos 2 e 2 na reta numérica. Então, para começar, nós vamos fazer uma reta, não está tão reta, mas considere que isso aqui seja uma reta perfeita. E vamos pegar essa reta e vamos colocar aqui, dividir ela mais ou menos no meio aqui e vamos colocar o número 0. Então aqui eu já tenho o número 0. Então aqui, ó, para a direita, para a minha direita, os números aqui vão ser todos o quê?
positivos. Para a direita do zero. Para a esquerda do zero, esses números serão negativos. Então, agora aqui eu vou colocar os números aqui. Ó. Aqui vai ser o número 1, 2, 3, 4, 5. Então ele quer que eu represente qual número aqui? Número 3. Ele está sem o sinal, mas lembre-se que ele pode vir com o sinal ou sem o sinal quando ele é positivo. Então aqui representamos aqui o número 0, é o que ele quer que a gente represente. O número 3, está representado aqui, e o número aqui, ó, mais 2 também, que está representado aqui. Então, desse lado aqui, nós vamos ter os números negativos. Então, temos esses números aqui negativos. Aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, acabamos de representar aqui o número que ele quer que a gente represente, que é esse número aqui, ó, menos 4, olha aqui, ó, menos 4. Aqui o menos 2 também. Então, temos aqui o menos 2. E uma curiosidade sobre esse número, menos 2 e o número 2, positivo. Eles são oposto ou simétrico. E o que é isso? Quer dizer, o oposto de mais 2 é menos 2. E eles também são simétricos, ou seja, eles estão à mesma distância do zero. Então, aqui, ó. Se a gente falar em módulo, a gente vai ver mais na frente, quando eu falo em módulo do número, vai ser o número sem o sinal. Porque o módulo é a distância. Então, a distância que eu vou ter para chegar no zero, do menos 2, são duas casinhas que eu vou ter que andar. A mesma coisa aqui do mais 2. Então, eles são oposto ou simétrico. No caso aqui também, a gente pode ver aqui o 3. 1, 2, 3. O menos 3. 1, 2, 3. Então, são oposto ou simétrico. Hora de praticar. Represente as seguintes situações com números positivos ou negativos. Então vamos lá. Na letra A nós temos, em Moscou, os termômetros marcaram 5 graus abaixo de zero. Então 5 graus abaixo de zero. A letra A aqui, a resposta vai ser menos 5 graus, menos 5, né? Graus Celsius. Temperatura. Continuando na letra B, nós temos no Rio de Janeiro, hoje os banhistas aproveitaram a praia sob uma temperatura de 40 graus Celsius. Então aqui, ó, 40 graus Celsius. Positiva, pode ser com o sinalzinho ou sem o sinal, mas vamos usar sempre o sinal. Então aqui, na letra C, nós temos Marcos consultou seu saldo bancário e está indicando deve 150. Então, deve 150. Então, seu saldo é devedor. R$150. Isso é a maneira de representar as situações com números positivos e negativos. Continuando, nós temos aqui a questão 2. E na questão 2 ele diz, indique o antecessor e o sucessor dos números a seguir. Você está lembrado o que é o antecessor e o sucessor, mas pela palavra a gente já vê aqui, ó, ante, que vem antes, suce, que vem depois. Então aqui na letra A, o que vem antes de menos 34 é menos 35. E o que vem depois é menos 33. Já na letra B, nós temos aqui o que vem antes de menos 8 é menos 9.
e o que vem depois é menos 7. Tente observar lá a reta numérica aqui, ó. Vamos ver aqui a reta numérica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui, ó, menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Então aqui, ó, o que vem antes aqui, ó, então aqui, ó, menos 9. O que vem depois, se aqui for o menos 8? Vamos pôr aqui é o menos 8. Então o que vem aqui, menos 9. E aqui, menos 7. E vamos notar aqui também uma coisinha, que menos 9 é menor do que menos 8. E menos 8 é menor do que menos 7. Continuando aqui, nós temos aqui a terceira questão. Construa uma reta numérica. Opa, ainda falta aqui a letra C. Então vamos aqui a letra C. Vamos terminar aqui a letra C. O que vem antes do zero? O número 1. E o que vem depois? O menos 1. Então temos aqui dois números, mais 1 e menos 1. Então esses números são oposto ou simétrico, ou seja, eles são números iguais com sinais diferentes. Então tem aqui, questão 3. Construa uma reta numérica e destaque os números. Antes de construir essa reta, desculpa aí, eu vou pedir a você, deixa aquele likezinho maravilhoso para ajudar o nosso canal. Então vamos aqui construir essa reta, construindo a reta. Então, vamos lá, construindo a nossa reta. Vamos agora pegar aqui, trocar um pouco essa cor aqui. Vamos aqui, ó, a origem aqui. Então vou colocar os números. Ele quer que eu represente o menos 1, e o menos 3, menos 2, menos 3. Ele quer desse lado aqui, opa, ainda tem aqui mais um número negativo, que é o menos 4. Ok, representamos todos os números negativos que nós tínhamos aqui para representar. Eles aqui. Agora aqui do lado positivo. 1, 2, o 3 e o 4. Então também representamos. Então construímos a nossa reta numérica. Quando você for fazer aí uma questão dessa na sua casa, se você tiver uma régua, lembre que esse espaço aqui, ó, eles vão ser equidistantes ou vão ter a mesma distância. Aí você faz com a régua aí bonitinho, direitinho, coloca a mesma distância.